Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre Ele seja louvado. Mais uma noite, mais um estudo. Não façais vossas boas obras diante dos homens. Guardai-vos. Não façais vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que estais nos céus. Quando, pois, deres a esmola, não façais tocar as trombetas diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando deres a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que tu fazes em secreto, te pagará. Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4. Como ressalta do texto evangélico que antecede essas linhas, há duas maneiras bem distintas de se fazer boas obras. Uma, ditada pelo orgulho, a outra, inspirada pela caridade. Uma, fortemente impregnada de espírito farisaico, que consiste em aparentar virtudes inexistentes, em exaltar a própria personalidade. A outra calcada na sinceridade e na compaixão pelos sofredores, sem outro objetivo senão fazer o bem pelo amor ao bem. Uma visando as compensações, como a consideração e os louvores da sociedade. A outra buscando apenas a alegria íntima do cumprimento de um dever. Os fariseus do passado, quando se dirigiam ao templo ou saíam à rua para distribuir esmolas, faziam-se preceder por emissários que lhe anunciavam a presença com estridentes toques de trombeta. Utilizavam-se desse meio para se fazerem notados pelo povo e adquirirem fama de santos, quando na realidade o que abundava neles era a hipocrisia e não a piedade. Lamentavelmente, criaturas bastante imperfeitas que ainda somos, também nós gostamos de aparecer em campanhas de largas repercussões, mormente quando haja divulgação de nome dos benfeitores. Mas não raro negamos um minuto de atenção a esses infortunados que nos batem à porta, furtando-nos aos mais insignificante favor, a quem não nolo possa retribuir. Assim como arranjamos sempre uma desculpa para esquivar-nos a qualquer esforço próprio, quando se nos ofereça ensejo de colaborar anonimamente nesta ou naquela tarefa de assistência aos desvalidos, ensinando-nos a fazer o bem sem ostentação, silenciosamente, dando com a direita, sem que a esquerda o saiba. Jesus quer que desenvolvamos em nós os sentimentos de humildade e de legítima fraternidade cristã, sendo modestos e recatados no benefício que fazemos, a fim de não agravarmos a amargura de nossos irmãos necessitados, porque, apesar da sua má condição social, eles também possuem dignidade pessoal que devemos respeitar. Assim, pois,
Socorrê-los publicamente, expondo-os a humilhações, é profanar a caridade, tornando-a apenas uma agência de publicidade a serviço de nosso personalismo egoísta e mercenário. Enquanto fizermos boas obras apenas para sermos vistos pelos homens, aspirando qual delicioso néctar, as palavras de elogio que eles nos dirijam, teremos na própria satisfação transitória de nossa vaidade a recompensa de nossos feitos, sem que nada mais nos seja acreditado na contabilidade celestial. Quando, porém, soubermos agir sob os impulsos generosos do coração, por verdadeiro amor desinteressado ao próximo, quando formos capazes de servir e passar, sem esperar sequer uma palavrinha de gratidão, então sim, meus irmãos, estaremos desenvolvendo o nosso Cristo interno e sintonizados com o Pai Celestial. Onde quer que estejamos, viveremos permanentemente na mais perfeita tranquilidade de alma, gozando a gloriosa e inenarrável felicidade de ser bom. Aqui o estudo nos mostra, que devemos praticar a caridade em oculto. A gente não precisa, ficar falando aos quatro cantos do mundo das nossas boas obras, porque nosso Pai Celestial sabe o que se passa, E a gente deve a Ele as nossas boas obras, e não que os nossos irmãos vejam, Então a gente tem que ter essa humildade, essa atenção com esses irmãos, da gente não ferir também, como foi dito aqui, a sua dignidade pessoal, Então a gente tem que respeitar esse irmão necessitado, amparando-o, mas sem falar para todo mundo dessa nossa boa ação, Eu tô fazendo assim entre aspas, porque a gente tem, que fazer as coisas, meus irmãos, mas sem que a mão direita saiba da mão esquerda. Então vamos praticar sim a caridade, a humildade, com bastante humildade, com bastante amor, e protegendo a dignidade pessoal desses irmãos infortunados, Porque se fôssemos nós na situação deles, nós gostaríamos que as pessoas tivessem um mínimo de respeito, Porque todos têm o seu orgulho e a sua vaidade, E quando nós os ferimos, já perdeu toda a ação do bem, Então, o estudo hoje também, como sempre, que todos os estudos do Evangelho são de grandiosidade, de grande ensinamento, hoje também não fica de fora, Então, que o estudo de hoje traga as reflexões necessárias de como nós agirmos diante dessa ajuda que a gente está dando para com os nossos irmãos, e que nós sejamos sempre humildes e generosos, E a gente deixando com que a dignidade deles seja blindada, Para a gente não ficar falando. Uma boa noite, Deus abençoe e até o próximo estudo.